Your wind would blow in the rain. Hey, how could I see? What would they make out of me? Fala galera! Aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje são 10 de janeiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para a Universidade do Estado do Pará. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que o pronome li, em destaque, veja aí, li, L-H-E. Assinale a alternativa em que o pronome li não foi empregado na função de objeto indireto. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção em que o pronome oblíquo átono li, L-H-E, não seja objeto indireto. Entendeu? O li, nessa opção, o li, L-H-E, não é objeto indireto. Nas outras opções, ele é objeto indireto. Mas você vai escolher a opção em que o li não é objeto indireto. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única opção em que o pronome oblíquo átono li, LHE, não seja objeto indireto. Não seja objeto indireto. Fiz um quadro para explicar isso aí. Então veja o quadro. Temos aí acima o pronome oblíquo átono li, LHE. Veja bem, como está aí no quadro que eu fiz, o li pode ser objeto indireto. Isso aí, regra geral, ele aparece como objeto indireto. Mas ele pode ser um adjunto adnominal. Eis aí o cuidado. Regra geral, o li aparece como objeto indireto. Agora, ele pode também aparecer como adjunto adnominal. E aí, quando ele aparece como adjunto adnominal, ele não faz parte de um complemento verbal. Ele não é objeto indireto. Ele não está junto a um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. O li, como adjunto adnominal, ele aparece no formato significando um pronome possessivo. Um pronome possessivo, meu, teu, nosso, vosso. Entendeu? Seu. Então, veja bem, o li, no quadro aí, ele pode ser objeto indireto, regra geral. E, excepcionalmente, ele aparece como adjunto adnominal. E aí ele tem o sentido de um pronome possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Certinho? Então vamos ver aí. Veja bem, olha os exemplos aí do li como objeto indireto. Veja aí. A primeira oração, eu digo assim: Edson Martins lhe entregou o livro. O li aí, ele é o objeto indireto, porque ele faz parte de um complemento de um verbo transitivo direto e aí transitivo também direto. O verbo entregar aí, Edson Martins lhe entregou o livro. O verbo entregar, aí na oração, ele traz dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Então temos aí, Edson Martins entregou. Entregou o quê? O livro. O livro é o objeto direto. Entregou o livro a quem? A alguém. E a alguém aí é o li, como objeto indireto. O li aí, então, é o objeto indireto. Esse objeto indireto, ele é exigido pelo verbo entregar. Entregou alguma coisa a alguém. E esse li aí representa o objeto indireto. Certinho? Outro exemplo. Henrique Agostinho lhe obedeceu. Esse li aí também é objeto indireto. Por quê? Porque é um complemento do verbo obedecer. O verbo obedecer, que aí está, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Quem obedece, obedece a alguém. E aí vem o li como o objeto indireto, porque complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Então, o li aí é objeto indireto também, porque é exigido pelo verbo aí obedecer, transitivo indireto. Então, o li é objeto indireto. Certinho, gente? Quando o li é objeto indireto, grave bem, ele é exigido pelo verbo. O verbo é transitivo indireto. Aí o li é objeto indireto. Agora vejamos os casos em que eu li, e aí casos mais raros, mas a gente usa com frequência, em que eu li na oração é um adjunto adnominal.
porque ele tem o sentido de um pronome possessivo. Pronomes, dentro da oração, são adjuntos adnominais, porque vem ao lado do nome de um substantivo. Então veja aí o li agora como adjunto adnominal e não como objeto indireto. Primeiro exemplo. Célia Quirino quebrou-lhe o braço. Olha aí, preste bem atenção. Célia Quirino quebrou-lhe o braço. Esse li aí não é objeto indireto. Ele aí é adjunto adnominal. Ele traz o sentido aí de um pronome possessivo, seu. Veja o verbo quebrar, quebrar. É um verbo transitivo direto. Quem quebra, quebra algo. Eu quebrei a caneta. É transitivo direto, não é um verbo transitivo indireto. O verbo quebrar não pede um complemento com preposição, não pede um objeto indireto. Então o li aí não é objeto indireto, entendeu? Ele está no sentido aí de um pronome possessivo, seu. Quando eu digo assim, Célia Quirino quebrou-lhe o braço, eu estou dizendo, Célia Quirino quebrou seu braço. Olha aí, o li significando um pronome possessivo de posse. Seu braço. Quebrou-lhe o braço, quebrou o braço de alguém. Quebrou seu braço. Então o li traz o sentido de um pronome possessivo, seu. Logo, o li aí não é objeto indireto, é adjunto adnominal. Seria objeto indireto se um verbo aí exigisse um complemento com preposição, um verbo transitivo indireto. Quebrar é verbo transitivo direto, não pede complemento. Logo, o li aí é um adjunto adnominal dentro da oração, porque ele tem o sentido de um pronome possessivo, seu. Célia Quirino quebrou seu braço. Outro exemplo. Aparecido Tadei machucou-me a perna. Olha esse mi aí, pronome oblíquo átono, igualmente ao li. Veja aí, esse me é mi. Aparecido Tadei machucou-me a perna. Esse mi aí não é objeto indireto. O verbo aí é o verbo machucar, verbo transitivo direto. É um verbo que pede um complemento sem preposição. Então esse mi aí não é objeto indireto. Esse mi também é adjunto adnominal, porque está no sentido de um pronome possessivo. Mi equivale a meu, a minha. Então eu digo assim, Aparecido Tadei machucou minha perna. Olha aí, machucou-me a perna, machucou minha perna. Então esse me aí, mi, é também adjunto adnominal dentro da oração, entendeu? Vejamos outro exemplo. Simara. Simara rasgou-te o livro. Olha aí. Simara rasgou-te o livro. Esse ti aí, pronome oblíquo átono, tal qual li e mi. Esse ti aí rasgou-te o livro. Esse ti também não é objeto indireto, porque o verbo rasgar é um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, esse ti aí, rasgou-te o livro, esse ti também é adjunto adnominal. Está no sentido de um pronome possessivo, teu. Ti equivale a teu. E aí está, Simara rasgou teu livro. Simara rasgou teu livro. Rasgou-te o livro. Então esse te aí é adjunto adnominal também. Vejamos o último exemplo. Alain Maurício destruiu-lhe o livro. Alain Maurício destruiu-lhe o livro. Veja bem, esse li aí também não é objeto indireto. Por quê? Porque o verbo aí destruir é um verbo transitivo direto. Não pede complemento com preposição. Logo, o li não é objeto indireto. O li aí
é também adjunto adnominal. Ele traz o sentido de um pronome possessivo, seu. Eu digo assim: Alain Maurício destruiu-lhe o livro. Alain Maurício destruiu seu livro. Olha aí, seu livro. Esse li aí funcionando como um pronome possessivo. E dentro da oração, o pronome possessivo é um adjunto adnominal. Viu aí? Então, grave bem, o li pode ser objeto indireto, regra geral, ou pode ser adjunto adnominal, como você viu aqui no exemplo. Agora vejamos a questão aí. A questão, ela pede que você encontre a única opção em que o li não seja, melhor dizendo, em que o li não seja objeto indireto. Não seja. Então ele vai ser um adjunto adnominal. Então vamos procurar o li aqui como adjunto adnominal. Então vamos lá. Alternativa, temos aí a opção A. Traz assim: trago-lhe, olha o li aí. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Esse li aí, gente, ele é um objeto indireto. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Esse li aí é objeto indireto. Por quê, hein? Veja o verbo. O verbo aí, trago, o verbo trazer aí. Nessa oração aí, o verbo trazer traz dois complementos. Um sem preposição e o outro exige preposição. Só que a preposição não aparece aí porque temos o pronome li. Mas aí está o verbo trazer. Quem traz alguma coisa, olha aí, a alguém. Viu aí? O verbo trazer, com dois complementos, um objeto direto e um indireto. Quem traz alguma coisa a alguém. Então aí está. Trago-lhe o grande homem. Veja, trago o quê? O grande homem. O grande homem é o objeto aí direto. E você traz esse grande homem a quem? Aí diz, ó, trago-lhe. Olha o li aí. Trago o grande homem, objeto direto, o grande homem. A quem? Lhe. Trago-lhe o grande homem. Entendeu? Então o verbo trazer aí, com dois complementos. O grande homem, objeto direto. E o lhe como objeto indireto. Viu aí? Trago-lhe. Ou seja, trago a alguém o grande homem. Então o li aí é objeto indireto. Vejamos a opção B de bola. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Veja bem. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Esse li aí também é um objeto indireto. Olha o verbo dizer aí. Quem diz alguma coisa a alguém. Então o verbo dizer aí, ele está com dois complementos. Quem diz alguma coisa a alguém. Então veja aí, diz-lhe que quer que eu saia do armário. Veja aí o verbo dizer. Diz-lhe o quê? Diz que quer que eu saia do seminário. Que quer que eu saia do seminário é um objeto direto. É um objeto direto em forma de oração. Diz-lhe que quer que eu saia do armário. Diz o quê? Que quer que eu saia do seminário, melhor dizendo, armário não, seminário. Diz que quer que eu saia do seminário. Então, que quer que eu saia do seminário é o objeto direto em forma de oração. Mas aí traz, diz o quê? E diz a quem? Ó, diz o quê? Que quer que eu saia do seminário. Objeto direto em forma de oração. E diz a quem? A alguém. Aí vem o li. Quem diz alguma coisa a alguém. A alguém é o objeto indireto. Então aí você tem, diz-lhe
que quer que eu saia do armário. Que quer que eu saia do armário, objeto direto em forma de oração. E o li, o objeto indireto, a pessoa a quem eu disse isso. Viu aí? Então o li aí, na opção B de bola, também é objeto indireto. Então não é a opção que a questão quer. A questão quer o li não sendo objeto indireto. Vejamos a opção C de casa. Já lhe digo, veja aí, já lhe digo, não pratiquei nenhum crime. Isso juro. Esse li aí também, na opção C, esse li também é objeto indireto. Veja o verbo aí, o verbo digo, dizer. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Então o verbo dizer, aí na oração, pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. A preposição não aparece aí porque é o pronome oblíquo lhe. Então veja, digo o quê? Não pratiquei nenhum crime. Não pratiquei nenhum crime. Digo, não pratiquei nenhum crime. Olha o verbo aí dizer. Diz o quê? Não pratiquei nenhum crime. Diz o quê? A quem? Veja, quem diz, diz alguma coisa a alguém. A alguém é o objeto indireto. E aí ele aparece na forma do pronome oblíquo átono li, L-H-E. Então veja, já lhe digo, ou seja, digo o quê? Não pratiquei nenhum crime. Digo isso a quem? Li. Olha o li aí. Objeto indireto. Então a opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário. Veja aí. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário. Então você tem aí o pronome lhe. Aí também ele é objeto indireto, porque é complemento de um verbo transitivo aí, direto e indireto. É o verbo dar. Lhe dava o seminário. O desgosto que lhe dava o seminário. Veja aí. O desgosto que lhe dava o seminário. O seminário dava desgosto a alguém aí, ao Damião. Então veja, o verbo dar aí. O seminário dava, veja aí, o seminário dava o quê? Desgosto. A quem? Ao Damião. Olha aí. O seminário dava o quê? Desgosto. A quem? Ao Damião. Então, o Damião aí, ao Damião é o objeto indireto, no formato do pronome lhe. Entendeu aí? Que lhe dava o seminário. O seminário dava desgosto ao Damião. Lhe dava desgosto ao Damião. Então, o verbo dar aí é um verbo transitivo direto e indireto. Pede um complemento sem preposição e um com preposição. Só que o que com a preposição aí não aparece porque temos o lhe. Mas aí está. O seminário dava. Dava o quê? Desgosto. O desgosto. Objeto direto. Objeto direto. Desgosto. Dava o quê? Desgosto. A quem? Ao Damião. Lhe. Entendeu? Então o lhe aí é objeto indireto. Até agora não encontramos a opção que a questão quer. Só pode ser agora a última, não é? A opção é, vejamos. Damião viu-se perdido. Beijou-lhe as mãos, desesperado. Veja aí. Damião viu-se perdido. Beijou-lhe as mãos, desesperado. Veja o lhe aí. Encontramos finalmente a opção que a questão quer. O lhe não sendo objeto indireto. E aí está. A opção correta, a opção é. Esse lhe aí, veja, beijou-lhe as mãos. Esse lhe aí não é objeto indireto. Por que não é objeto indireto? Porque ele não é exigido pelo verbo. O verbo aí é o verbo beijar. Beijou-lhe. O verbo beijar
é transitivo direto, não pede complemento com preposição. Então o li não é objeto indireto aí. O li, como já mostrei naquele quadro, o li aí, beijou-lhe as mãos, ele é adjunto adnominal. Ele é adjunto adnominal, porque ele tem sentido aí de pronome possessivo. Seu. O li equivale à terceira pessoa. Você tem meu, teu e seu ou sua. Então aí você tem beijou-lhe as mãos. Ou seja, beijou-lhe suas mãos. Beijou-lhe suas mãos. Então esse li aqui, como a palavra que vem depois está no plural, as mãos, então esse li aqui equivale ao pronome possessivo na terceira pessoa do plural. Você tem o singular, sua, você tem o plural, suas. Então beijou-lhe as mãos, beijou suas mãos. Entendeu? Beijou suas mãos. Olha o li aqui, o li no sentido de pronome possessivo, suas mãos. Beijou-lhe as mãos, beijou suas mãos. Então o li, ele tem sentido de pronome possessivo. Se ele vale aqui como pronome possessivo, então na oração ele passa a ser um adjunto adnominal. Viu aí a diferença? Então muito cuidado com o pronome li, LHE. Muito cuidado com ele, porque ele pode ser objeto indireto ou pode ser adjunto adnominal. Será objeto indireto se o verbo exigir um complemento com preposição, objeto indireto. E ele será adjunto adnominal se o verbo não for transitivo indireto, não pedir um complemento com preposição. Aí o li, ele será adjunto adnominal. E aí ele tem o sentido de pronome possessivo. Pode ser seu, o li, seu ou seus, sua ou suas. Então veja aí. Beijou-lhe as mãos, beijou suas mãos. O li aí é adjunto adnominal, não é objeto indireto. Logo, a única opção correta aí é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.